Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, comigo, na luz do Divino Ser. Hoje nós nos propomos a fazer um vídeo falando sobre Vidya Yoga, ou o Yoga da Verdade, pois que literalmente Vidya em sânscrito significa verdade, yoga, união, o processo de união, a metodologia que nos reunifica a Deus ou a verdade daquilo que somos. E aí fica essa pergunta maior: o que é a verdade? O que seria a verdade? Porque no mundo há muitas verdades, verdades com V minúsculo, e é justamente na ausência da verdade, com V maiúsculo, que se proliferam as verdades. E são verdades que se contrapõem, que se antagonizam. Obviamente, não podem ser a verdade. Uma vez que esse princípio da verdade, ela não pode ser dual. Um princípio de verdade, ele tem que ser universal, ele tem que abarcar a totalidade. Então, o que seria essa verdade? E quando nós usamos o termo Vidya Yoga, é preciso ressaltar, nós não estamos nos referindo a nenhuma escola específica de yoga, porque existem muitas, ou muitos caminhos dentro do yoga, como a Bhakti Yoga, por exemplo, que trabalha com aspectos devocionais, o Gyan Yoga, que trabalha com os aspectos mais filosóficos, a percepção direta do conhecimento, a Karma Yoga, que trabalha com aspectos da ação concreta, em oferenda ao Supremo, as ações que não geram reatividades ou karma, E assim nós temos muitas outras escolas, Sankhya Yoga, muitas outras escolas de yoga, muitas correntes, muitos caminhos. Mas quando nós usamos o termo Vidya Yoga, nós não estamos nos referindo a nenhuma escola específica, e sim a uma proposta, que é justamente trabalhar a questão do yoga através dessa percepção da verdade. Vidya Yoga. E isso nós fazemos a partir de uma outra proposta, que é a proposta do grupo de estudos de yoga que nós estamos criando para que possamos, em princípio de satsanga, trabalhar com estas questões. É bastante ousado, reconhecemos, mas necessário. E o que seria essa verdade? Com V maiúsculo. Jesus, Samana Jesus, trabalhou muito com esse princípio da verdade. Inclusive uma das célebres frases dele, que é propagada em quase todas as correntes do cristianismo, é aquela onde ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é real. A verdade é o único caminho concreto para a libertação. Mas só que as pessoas confundem essa verdade com crenças, com dogmas. E crenças não são verdades. Não é a verdade. Então eles, ao apontar algo verdadeiro, eles acabam maculando ou transitando por um equívoco ao não perceber justamente o que seria essa concepção da verdade, que poderia nos trazer a libertação.
E o que é essa verdade? Tem um momento na vida de Jesus, aliás, um momento derradeiro, foram as últimas palavras proferidas por Jesus, né, num dos seus últimos contatos, né, interativos, quando ainda corporificado aqui no mundo, que foi justamente o julgamento dele, né, presidido por Pilatos, né, que nós sabemos, está registrado nos 4 evangelhos canônicos, que Jesus ele foi, né, covardemente aprisionado pelo Sinédrio, né, que era um grupo político religioso, né, dos judeus, e esses sacerdotes, né, não suportavam justamente essa verdade de Jesus e armaram, né, criaram um ardil para aprisionar e condenar Jesus, para matá-lo, para eliminá-lo. Ele era insuportável. Por quê? Porque aquele que é verdadeiro se torna intragável, insuportável para aqueles que vivem na ilusão, que vivem na mentira, que não são autênticos. Aqueles que estão dormindo não suportam aqueles que despertaram. E tudo farão para eliminá-los. Porque a própria presença deles no planeta demonstra e condena justamente aquilo que eles mais querem ocultar. Né? Então, ele foi naquela fatídica noite de sexta-feira, aprisionado no Getsemane, né? E levado à casa de Caifás, passou toda a noite ali sendo interrogado, humilhado, para na manhã seguinte, na madrugada, ser levado até Pilatos. Né? E porque os judeus não queriam ele morto, mas não tinham coragem de matá-lo. Olha, então eles transferem essa responsabilidade para Roma, né, para a governadoria de Roma na Palestina, que tinha por representante Pilatos, né, uma vez que se aproximava a Páscoa e eles não poderiam ter o sangue, né, de um inocente em suas mãos. Então, se fosse Roma quem o matasse, estaria tudo bem. Isso é o cúmulo da hipocrisia. Aliás, eles declaram isso perante Pilatos, né, que eles não poderiam condenar Jesus, né, porque eles teriam que estar puros para celebrar a Páscoa. Mas poderiam, né, através de uma mentira, né, levá-lo a ser morto pelo império, por Roma, né? E é isto que fizeram, né, ao dizer que ele era um subversivo que se declarava rei dos judeus e que estava promovendo um motim contra Roma. Isso sim seria motivo de condenação, porque Roma jamais o julgaria por questões religiosas, por princípios ideológicos religiosos. Jamais, porque Roma não interferia nessas coisas, apenas em aspectos políticos que pudessem ameaçar o Império Romano. E alguém se declarar rei e, né, e sublevar as massas contra o Império Romano, isso sim era crime. E foi justamente por isso que ele foi morto, por ser injustamente acusado de se declarar rei dos judeus. E essa vai ser a pergunta que Pilatos vai fazer a Jesus, né, quando esteve com ele, né, nesse momento. É a primeira pergunta que ele faz. Tu és rei? Jesus faz uma pergunta, em vez de responder, ele faz uma pergunta para Pilatos. Muito interessante, porque ele pergunta a Pilatos: tu dizes isto de ti mesmo ou outros te disseram isto a meu respeito? Se não me engano, esses registros se encontram no capítulo 18 do Evangelho de João, se não me falha a memória.
né? Então Jesus ele pergunta, você está falando isso por você mesmo ou está repetindo aquilo que outros falam a meu respeito? Né? Isso é muito importante, porque ele estava perguntando a Pilatos, você está, né, dialogando comigo, me inquirindo a partir de verdade ou a partir de suposição? Aliás, isso é uma pergunta que vale para todos nós. Quando nós afirmamos algo, nós afirmamos por nós mesmos, ou seja, por ser uma convicção e uma vivência, ou porque repetimos o que nos foi dito. Isso vale para todo princípio religioso. Nós sustentamos as nossas crenças religiosas porque é uma convicção e uma vivência autoadquirida ou porque simplesmente repetimos aquilo que nos foi dito, aquilo que nos foi imposto por uma tradição ou por uma corrente ideológica religiosa a qual nós passamos a pertencer. Nós replicamos aquilo que vem de fora ou realmente buscamos de dentro e construímos uma verdade a partir daquilo que verdadeiramente somos, seja lá o que for. Então essa pergunta de Jesus já diz desse aspecto da verdade. É porque ele pergunta, tu dizes isso por ti mesmo? Ou, né, a partir do que outros te disseram a meu respeito? E Pilatos fica indignado e diz para ele, acaso sou eu um judeu? Foi o teu povo e os sumos sacerdotes que te entregaram a mim. Que crime cometestes? E aí Jesus vem com aquela célebre frase dele, que ele vira para Pilatos e diz, o meu reino, e quando ele diz o meu reino, ele está admitindo que de certa forma ele é um rei. É porque ele diz literalmente, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos viriam em combate para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por ora, o meu reino não é aqui. Olha que resposta extraordinária de Jesus. Né? Meu reino não é deste mundo. Aliás, o reino de nenhum de nós é deste mundo. Nosso reino não é aqui. Por quê? Porque somos seres espirituais vivenciando uma transitoriedade na matéria. Ninguém é terrestre. Nenhum espírito que está encarnado aqui é terrestre. Todos nós viemos de outras esferas. Podemos ter muitas encarnações no mundo e ficar preso a esse samsara, né, a esse ciclo de encarnações vinculados ao planeta Terra, mas nenhum de nós é daqui e nem vai ficar para sempre nesse planeta. Então o reino de nenhum de nós também não é daqui. E essa declaração de Jesus é extraordinária. Meu reino não é desse mundo. Porque se assim o fosse, os meus servos viriam em combate para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas por ora, meu reino não é aqui. E aí Pilatos, obviamente, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, Pilatos diz, então tu declaras, tu és rei. Ou seja, Jesus mesmo estava dizendo. E aí Jesus disse para ele, tu o disseste. Quer dizer, ele não nega. Isso demonstra a suprema coragem de Jesus, por quê? Porque ele sabia que a não negação dele seria sentença de morte. Olha, alguém que mesmo tendo a vida em risco, não se nega à verdade. Porque Jesus poderia ter desconversado, não é nada disso, eu não me acho rei, enfim, não. Jesus é aquele que é. E perante a própria morte que estava nas mãos de Pilatos, ele diz, tu disseste. E aí ele diz, eu sou. Foi para isso que eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que extraordinário. Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para dar
testemunho da verdade. É testemunho, não é teoria. Eu não vim construir teorias de verdade, eu vim dar testemunho da verdade. E qual é o testemunho da verdade? É aquilo que ele era. Então, o que é a verdade? O que era a verdade naquele momento? É a própria presença de Jesus. Aquilo que ele era naquele momento, naquele aqui e agora, com todo o seu ser, aquilo é a verdade. Por isso que ele fala testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, para entender isso, é preciso que o outro também tenha esse nível de verdade. Porque só a verdade pode ouvir a verdade, ou só a verdade pode compreender a verdade. Por isso que Jesus diz, todo aquele que é da verdade, que precisa ser igualmente da verdade, ouve a minha voz. Qual seja, aquele que não é da verdade não pode ouvir minha voz. Pode até ler minhas palavras, decorar o evangelho, sair pregando o evangelho nas praças, nas igrejas, isso não importa. Mas não é da verdade. Porque a verdade não é o que está escrito na Bíblia. A verdade é a essência daquilo que somos. E se você não conhece a essência daquilo que se é, do ser real, não se é da verdade. E não se sendo da verdade, não se pode compreender Jesus. Olha que coisa assustadora. Isso nos leva a perceber com nitidez que a esmagadora maioria daqueles que se dizem cristãos não conhecem Jesus, porque não podem ouvi-lo, porque não são a verdade. Assustador isto. E por fim, Pilatos pergunta a Jesus, e o que é a verdade? E sabem o que Jesus respondeu? Nada. Nesse momento Jesus se cala. Por quê? Porque não havia como dizer o que é a verdade para aquele que não é da verdade. Para aquele que não despertou para a verdade, ou seja, que não saiu do jogo de ignorância e ilusão. Para aquele que está adormecido. É porque a humanidade ainda está adormecida. É preciso que haja o despertar. Somente os despertos podem perceber a verdade. Então Jesus se cala diante da pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Ele se cala, porque não pode ser apresentada em palavras. Não tem como ser reduzida a um simples significado, um simples conceito. A verdade é aquilo que ele era. É por isso que o nome de Deus, Yahvé, significa eu sou aquele que sou. Profundo isso. Então nós falamos de Samana Jesus, né, desse divino mestre, desse Cristo planetário que esteve presentificado na personalidade de Jesus, esse instrutor planetário, para falar sobre esse aspecto da verdade. Então, quando nós trazemos a proposta de Vidya Yoga, nós estamos falando de uma proposta não de trabalhar com teorias, com estudo de livros, e sim de uma visão direta, esmagadora, de quem somos nós. Bom, é isso. Que possamos ser sustentados por essa busca da verdade. Gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.